Boa noite, galera. Tudo bem? Sou o Dr. Augusto e esse é o canal Fala Doc. Hoje, conto com a presença da doutora Michele Calil para a gente falar de um assunto extremamente importante: a síndrome respiratória na criança, a síndrome respiratória infantil. Você sabia que a cada 10 crianças no Brasil, uma criança desenvolve uma síndrome respiratória de caráter crônico? E a cada 3 crianças que dão entrada no pronto atendimento, uma criança dá entrada por uma queixa respiratória. Vocês me pediram muito esse tema. E aqui o tema está. Doutora, boa noite. É um prazer estar com você aqui, tá? Fico muito lisonjeado com a presença, tá? Pelo conhecimento que a senhora adquiriu durante esses anos de atuação e também pelo renome que a senhora possui aqui na região, tá? É um tema muito importante, de grande relevância, é um tema que é necessário a gente levar informação, né? Essa troca de ideia e, principalmente, levar o conhecimento para quem realmente precisa, tá? Fico muito feliz. Uma boa noite. Boa noite, Augusto. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui para falar sobre esse assunto tão relevante na pediatria, né? E fico muito feliz pela sua atitude aí em um médico recém-formado, tão jovem, já pensando em levar informações às famílias. Isso é muito valioso, né? Geralmente os médicos estão aí preocupados em fazer plantões, e você já tem essa preocupação em levar essas orientações. Então, agradeço muito pela honra de estar aqui no teu podcast. Quem agradece sou eu, doutora. Que isso. Lembrando que a doutora Michele, tá? Ela é médica pediatra. Ela é formada pela Universidade do Extremo Sul em 2010. Tem residência pelo Hospital Evangélico de Curitiba, Mackenzie. E ela é pediatra há 10 anos já, né, doutora, de atuação? Isso, quase 11 anos de pediatria já. Aqui na região mesmo ou chegou a atuar em outra região, doutora? Não, eu fiz a residência em Curitiba, lá eu atuei em Araucária, algumas cidades vizinhas. E já recém-formada vim para Rio Negro, que é a minha cidade natal, né? Eu sou aqui rionegrense, sou da terrinha. E desde então trabalho aqui, já trabalhei na região Papanduva, Itaiópolis, né? E hoje atuo em Rio Negro no meu consultório e também faço atendimentos na sala de parto. Muito bom. E doutora, tema de grande relevância, como a gente falou, né? Não, é a maior queixa no consultório, né? Difícil aquela criança mesmo que chega para consulta de puericultura que não tem uma queixazinha assim respiratória, né? Sempre tem. E se a gente for pensar bem, a gente podia até caracterizar como algo já esperado, né? No início da vida da criança. Exatamente. Na pediatria é realmente a queixa mais comum, né? E a maior preocupação das mães são as doenças respiratórias. Então, faz parte do nosso dia a dia, né? Não tem como nós, médicos, escaparmos aí das doenças respiratórias na infância. Certo. A gente vê que a prevalência, o número de casos, na verdade, ele aumenta bastante, né? Normalmente a entrada da criança aí na creche. Sim. Mas a gente também tem um número grande de casos, os quais normalmente eles não estão associados, né, à gravidade e também não estão associados a critérios de internação, principalmente dos recém-nascidos, devido à imunidade, né, doutora? Sim. Qual seria a importância da gente ter esse conhecimento em relação à imunidade? Por que a criança e o idoso, por exemplo, são os pacientes que têm um perfil qual se tem uma maior dificuldade aí, né, no controle das queixas respiratórias? É justamente esse fator imunológico, né? As crianças pequenas, elas ainda não têm um sistema de defesa bem formado. Então, todos os vírus que elas acabam entrando em contato, elas desenvolvem doenças, até que esse sistema imunológico vai sendo formado, e aí vem as vacinas também, né, para regrar aí o nosso sistema imune. E aí, conforme a criança vai crescendo, a tendência é que ela tenha menos quadro respiratório do que quando eles são bebezinhos. E a gravidade é proporcional. Quanto menor o bebezinho é, em geral, maior é a gravidade dessas doenças respiratórias. Certo. A gente vê que existem fatores aos quais no adulto a gente tem sinais os quais a gente associa uma infecção um pouco mais grave ou não. E na criança é basicamente normal. Relação à frequência respiratória. Às vezes a mãe não tem orientação, conta quantas vezes essa criança está respirando ali em 1 minuto
E se apavora. Apavora. E se apavora. Então, é uma das coisas aí que as mamães já precisam saber, é que a frequência respiratória e cardíaca é diferente na criança e no adulto. Né? O bebezinho ali, quando ele nasce, ele respira praticamente 3 vezes mais rápido do que nós adultos. Então, isso é uma coisa que assusta. Mas a gente vai falar aí depois sobre os sinais de gravidade, né? O que realmente a mamãe precisa ficar atenta quando a criança tem algum sintoma respiratório. E a mãe normalmente acaba conhecendo o bebê. Então, mesmo que ela não saiba, né, quantas vezes ele respira normalmente por minuto, fisiologicamente, ela vai saber que ele está tendo um aumento, não está tendo um aumento, Ela percebe a mudança, né? E o comportamento do bebê. Então, eles mostram muito no comportamento. E a mãe, ela sente, né? Sabe que alguma coisa não está indo bem. E falando em mãe, qual seria o fator genético associado a essas doenças, doutora? Depende muito da doença, né? Então, o que é a síndrome respiratória? Então, existem várias doenças, as doenças crônicas e as doenças agudas. Um exemplo da doença crônica é a asma, né? Que a gente vê muito na infância. Um exemplo de doença aguda é a bronquiolite, por exemplo, que é bastante prevalente aí nos bebezinhos pequenos. Então, as doenças crônicas, como é a asma, elas têm um fator genético ligado. Então, muitas vezes, quando a mãe, o pai é asmático, o irmãozinho é asmático, essa criança tem uma chance muito maior de desenvolver esse tipo de doença, né, da asma. Já as doenças agudas, como a bronquiolite, é um acaso, né, uma doença viral, então que se contrai por via inalatória, e aí já não tem esse fator genético envolvido. É importante a gente sempre lembrar que o fator imunológico está ligado a qualquer tipo de alergia, né? Então, o fator asmático, a mãe não necessariamente ser asmática, mas sim ter um fator alérgico. Uma dermatite atópica, por exemplo. Isso, exatamente. Né? Outras alergias respiratórias também estão relacionadas. E sabe uma curiosidade, Augusto, que a maioria das mães, elas, quando a criança tem uma bronquiolite, por exemplo, e a gente vê até diagnósticos incorretos de dizer que essa criança tem asma. E é muito raro a criança ter asma antes dos 2 anos. Em geral, essas doenças crônicas relacionadas à alergia, elas só se desenvolvem depois dos 2 anos, como é a asma, como é a rinite, né? Antes dos 2 anos, a grande maioria dos casos são doenças infecciosas. Então, isso é uma coisa bastante importante, porque eu vejo muito no consultório aquela criança, por exemplo, que é um bebê chiador, né? Um exemplo, que é aquele bebê que tem uma resposta inflamatória exacerbada a vírus, a bactérias, enfim, a mudanças de temperatura e que chiam e que a mãe acha que é asma, e não é. Então, e os tratamentos são completamente diferentes. Sim. Então, uma coisa que as mães precisam saber é que praticamente não se existe asma antes dos 2 anos de idade. E o tratamento também associado à idade é muito importante também saber. Porque a gente acaba vendo que o miado de gato, que é uma queixa que é muito comum falado na linguagem popular, acaba sendo um fator para a bombinha. Exatamente. E a gente sabe que o recém-nascido, até pelo menos 6 meses aí, a gente até pode ter um complicador em relação, né, ao uso da bombinha. Né, o grande problema, né, Augusto, são as automedicações, né, e que infelizmente a gente vê muito. Por exemplo, a mãe tem uma criança maior, lá de 3, 4 anos, que faz o uso da bombinha e o bebezinho chiou, teve uma bronquiolite, ela vai e usa a mesma bombinha no irmãozinho, né? Então, o que eu bato muito na tecla com as minhas mães, e aí muitas vezes até que a gente que está aí nas redes sociais recebe muito essa pergunta: ai, doutora, tá com tosse, o que eu posso dar? Então, a gente tem que lembrar que a tosse, ela é um sintoma, ela não é uma doença. Então, a mãe não pode usar a mesma medicação para o filhinho maior que está tossindo com a mesma medicação para o bebezinho que está tossindo. Então, nós precisamos tratar as crianças de maneira individualizada, né? Saber o diagnóstico e aí sim fazer o tratamento. Então, nada de usar medicação aí sem prescrição médica. Com certeza. E ter essa avaliação, como você falou, em relação aos sinais, a idade, principalmente o peso também é um fator que a gente precisa lembrar bastante, né? Dose de medicamento, acaba usando a mesma dose que usa para o bebê maior, né? São algumas coisas que acontecem, assim, é a dosagem errada, né? Porque as mães acham que toda medicação é uma gota por quilo, né? Sim. E não é, então a gente precisa fazer esse cálculo da dosagem. Outra coisa que eu vejo muito no consultório é o uso de corticoide oral, xarope, a famosa prednisolona.
Então, elas já têm o xaropinho em casa e acham que é xarope para tosse. Não, é um corticoide, né? O corticoide é uma boa medicação? Sim, ela é uma excelente medicação, mas desde que ela seja utilizada na hora certa e na dose certa. Que seria na crise. Na crise, exatamente. E algumas vezes, né? Porque aquela coisa, a mãe, muitas vezes o paciente é asmático. Isso não significa que uma vez ou outra ele vai ter um resfriado. Então, a mãe não vai usar o corticoide toda vez que essa criança tiver sintomas respiratórios. E o próprio resfriado é um fator que a gente vê bastante, né? 10, 12 vezes no ano, a criança pode apresentar esse resfriado. Isso aí, são milhares de vírus circulando. Nós que moramos aqui no sul, então nem se fala, né? Praticamente temos vírus o ano inteiro, porque a oscilação de temperatura ocorre mesmo no verão. Então, eu falo 99% das infecções infantis são virais, são resfriados comuns e que vai melhorar sem dar absolutamente nenhum medicamento, nem corticóide, nem antibiótico. Acho que o antibiótico é um dos problemas, né, doutora? Não, esse é o top, né? As mães, infelizmente, mesmo tendo a lei da receita controlada, ainda a gente sabe que é amplamente vendido sem receita, que a mãe muitas vezes compra, não utiliza, guarda lá, e aí quando acha que é necessário, ela usa. E a gente vê sempre dois fatores que são bem claros, assim, e são situações que a pessoa, quando a gente fala, ela observa que realmente acontece e ela meio que, ela dá um passinho para trás. Por quê? Porque o antibiótico, a infecção viral, na verdade, não tem um tempo determinado, né? A gente pode ter uma infecção viral que tenha sintomas por 5 dias, ou sintomas por 10 dias, ou até sintomas por 7, já ter outra infecção associada e ter sintomas por 2 semanas. Aí usou antibiótico, melhorou. Mas não é por causa do antibiótico. Não. Ou usou antibiótico e não melhora, então não dá. Daí tem que trocar o antibiótico. Acaba usando 2 antibióticos. Isso aí. Os vírus fazem aí um ciclo até de 14 dias, né? Então, muitas vezes a criança está lá com 5 dias de sintoma, a mãe entra com antibiótico e 2 dias a criança melhorou. Ai, nossa, foi o antibiótico. E não foi, ela estava saindo do ciclo do vírus. E aí utilizou um antibiótico desnecessário, que é o que eu falo muito para as mães dos meus pacientes. O antibiótico, ele não mata só as bactérias do mal, ele mata as bactérias do bem. Então, ele vai destruir a imunidade da criança, a defesa, as bactérias que estão presentes no corpinho da criança para fazer a defesa. Na diarreia, né? Na diarreia é um exemplo clássico, né? Por que a criança tem diarreia quando ela usa antibiótico? Porque o antibiótico destrói a flora intestinal. Então, acaba com a flora, acaba com todas as bactérias do bem que precisam estar presentes no intestino da criança. Então, tudo tem que ser usado quando precisa, né? O antibiótico é bom, sim, mas nas situações que realmente tem indicação. Certo. E a gente acabou falando um pouquinho aí no geral, né, em relação às doenças, mas dá pra gente começar a especificar um pouquinho mais, doutora, em relação à prevalência, em ordem de prevalência, né? O que hoje mais acomete seria o resfriado comum mesmo, né? Sem dúvida alguma, né? As maiores infecções, né? O maior número de infecções são por vírus de gripe, né? Quais seriam resfriado e gripe. Os sinais mais comuns, assim, do resfriado comum? É aquela coriza clarinha, né? Neném fica com o olhinho vermelhinho, aquele olhinho murcho, espirrando, às vezes com um pouquinho de tosse. Essa tosse pode ser produtiva. Outra coisa bem interessante que as mamães não sabem é que secreção amarelada não é sinônimo de infecção bacteriana, não. Então, o nenenzinho pode estar com uma infecção viral, um resfriado comum e mesmo assim ter secreção espessa e amarelada. Então, não é sinônimo de usar antibiótico. E muito menos uma conjuntivite, porque a criança está condicionada no nariz, né? Isso aí. Acorda com aquele olhinho mais grudadinho, amarelinho, sim, né? Então, ficou o contato com a lágrima e acaba achando que é conjuntivite. Não, e aqui a gente tem um canal lacrimal, né? Sim. Que é o canalzinho que liga lá o nosso olho ao nosso nariz. Então, às vezes, o nariz está tão cheio de secreção que acaba drenando pelos olhos. E isso acontece nos resfriados também. E aí, o maior erro seria não lavar o nariz? Aí é que tá, né? Aí a gente chegou num ponto bem importante, né, doutora? No nosso melhor, né? No melhor Esse é o tópico, top 1. Com certeza. Ninguém acredita, né, doutora? Eu, basicamente, vejo hoje em dia que ninguém acredita na lavagem nasal. Não, sabe, Augusto, que eu tenho uma paciente que há pouco tempo eu fiz uma live explicando sobre todos os métodos de lavagem nasal.
E tem uma paciente minha que tem 8 anos e ela nunca usou antibiótico. Nunca. E a mãe escreveu isso para mim. Ela falou, doutora, você me ensinou a fazer a lavagem nasal quando ela era recém-nascida e eu nunca precisei usar antibiótico para ela. Ela nunca ficou doente. Hoje ela faz lavagem nasal sozinha, sabe? Então, isso é uma questão de hábito. Se a gente toma banho todo dia, escova os dentes todos os dias, por que a gente não limpa as nossas narinas todos os dias? Tinha que ser uma rotina, tanto para as crianças quanto para os adultos. Então, a nossa narina, ela funciona como um filtro, né? Então, o ar passa pela nossa narina, por quê? Porque ali é o nosso sistema de defesa, de barreira. Dentro do nosso nariz, a gente tem vários pelinhos que funcionam como se fosse um filtro. Então, se esse filtro está sujo, ele vai perder a sua função. E é por isso que é tão importante a lavagem nasal. Então, se todas as mães tivessem esse hábito, a gente com certeza ia reduzir pela metade aí a quantidade de doenças respiratórias na infância. Além de deixar a via aérea mais úmida, né? E quente, e aí ter uma tendência maior à infecção bacteriana. A bactéria gosta daquele ambiente. Gosta desse ambiente. Gosta daquele Isso ambiente. aí. E a gente vê que via aérea superior é o que mais acomete em relação, né, às infecções de todo o trato respiratório da criança, né? Dá para a senhora explicar mais ou menos aí para as mães como que funciona uma diferença, por exemplo, de uma infecção no nariz, na via aérea superior, né, para falar do jeito fácil, e uma pneumonia, por exemplo? Então, as mais frequentes são as doenças de vias aéreas superiores, né? Então, o que é? Uma amidalite, uma otite, né? Uma rinite, ou resfriado, gripe. Então, essas são as doenças mais prevalentes, são as que acometem, falando na linguagem comum, o nosso rosto. As infecções respiratórias inferiores já são aquelas que acometem a traqueia, os brônquios, bronquíolos e os pulmões. Então, aí vem as traqueites, bronquiolites, bronquites, asma, né? Então, essas doenças respiratórias do pulmão, digamos assim. E que sem avaliação médica, a gente muitas vezes faz um tratamento em casa e não vai resolver nada. Não tem como... voltando à questão da tosse, né? Não tem como, está tossindo. Essa tosse pode ser uma amidalite, uma otite, uma pneumonia, uma sinusite, uma bronquiolite, uma gripe. Então, não tem como tratar a tosse. E o que acontece bastante é que as mães às vezes chegam assustadas no consultório falando, mas ele tá com um ronco para respirar, e muitas vezes é uma infecção de via aérea superior, que é o que a gente chama de ronco de transmissão. A gente até põe a mão no peitinho da criança, sente aquele borbulho, mas quando você vai auscultar com o estetoscópio, o pulmão da criança tá limpo. Sim. Ela tem aquela secreção que tá gotejando lá na garganta, que a hora que o ar passa por ali, ele borbulha e dá a impressão de que isso é pulmonar. E o contrário também acontece, né, Augusto? Muitas vezes a mãe pensa, não, é só uma gripe, é uma gripe, é uma gripe, e quando a gente vai ver, a criança está com uma pneumonia. Não faz febre, então, né? é indispensável a avaliação, não faz febre. Esse é o problema da criança e do idoso, né? Eles têm respostas inflamatórias diferentes das dos adultos. Um adulto com febre cai na cama e fica lá 3, 4 dias de molho. A criança não, muitas vezes ela está com uma baita pneumonia e continua brincando, às vezes ativa, sem febre. Então, né, não tem como ficar empurrando com a barriga. Às vezes, né, a gente vê muito isso no Instagram, as mães perguntando, meu filho tá há 2 semanas com tosse, o que pode ser? Muita coisa, precisa ser avaliado, com né? certeza. E aí, lembrar que a pneumonia não é só por infecção, tem as crianças que muitas vezes acabam entrando, né, numa transição aí do aleitamento exclusivo, por exemplo, né, para papinha ou até mesmo de uma forma errônea e para um alimento um pouco mais sólido e acaba broncoaspirando, né? Então, a gente sabe que não é só infeccioso, não é porque está tendo uma gripe que não vai ter uma pneumonia. Não, e até a própria alergia alimentar, né? Crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, são crianças que têm muita tosse, que têm infecção respiratória recorrente. Então, é que nem a gente acabou de falar, é um leque muito grande de doenças. Então, não tem como a mãe fazer um diagnóstico em casa e nem ter uma receita de bolo. Muitas vezes elas perguntam isso para mim. Doutor, o que eu posso ter em casa caso ele fique gripado? Mãe, não pode ter nada, né? Seu bebê tem que ser avaliado, é um bebezinho, é muito pequenininho, então um erro de dose pode piorar o quadro, um erro de medicação pode piorar o quadro. Tem uma resistência, né? Então a criança, o que é o problema? Ela não sabe falar onde dói, né, Augusto? Eles não sabem dizer aonde que está incomodando, então não tem como, né, a mãe adivinhar o que está acontecendo. Tem alguns sinais que são clássicos, que a mãe pode avaliar.
né? Ainda mais como a gente for tendo conhecimento da criança. Esforço respiratório, já adianto que seria um quadro aí que é imediatamente para o pronto-socorro, né, doutora? Na verdade, não são sinais clássicos. O que a mãe precisa saber são os sinais de gravidade. Né? Então, quando elas precisam sair correndo e quando não precisa sair correndo, né? Então, os sinais de alarme no bebê, na criança menor, é o quê? Aquele bebezinho que começou a ficar muito prostrado, tá caidinho, né? Não tá, às vezes, parece que tá fora do ar, ele já pode estar em sofrimento respiratório. O esforço respiratório, que é quando a criança respira e afunda as costelinhas aqui embaixo, né? A barriguinha fica afundando. Batimento de asa do nariz, então o narizinho batendo. Cianose, que é quando fica com a boquinha roxa, né? Palidez, sudorese, né? O bebezinho tá suando demais. Retraçãozinha aqui do peitinho, né? Isso é da fúrcula, né? Aqui em cima. Então, às vezes, eles começam a respirar e aqui no pescocinho tá afundando. Então, são alguns sinais que realmente aí a mãe não pode esperar para o dia seguinte, né? O bebezinho tá gemente, tá com esforço respiratório, frequência respiratória muito fora do normal, cardíaca muito fora do normal, tá taquicárdico, tem que correr para o pronto atendimento. Certo. E me fala uma coisa, doutora. Hoje em dia, a pneumonia é um fator que é bem diagnosticado? Precisa realmente do raio-x para fazer um diagnóstico de pneumonia? Porque a gente vê que todo mundo quer o raio-x também, né? Não. Isso é um mito, né? Diagnóstico de pneumonia não se faz pelo raio-x. O diagnóstico de pneumonia é clínico, né? Então, são os sinais, sintomas e exame físico. Não tem necessidade de fazer raio-x. Se aquele quadro clínico da criança está escancarado na frente do médico, não tem a necessidade. Poxa, doutora, mas e aí a gente não vai fazer o raio-x? Por que a gente faz o raio-x, Augusto? Por exemplo, aquela criança que já está num estado mais grave, a gente faz o raio-x para poder ter um raio-x de controle, né? De 48. Isso. Então, assim, faz ali, você vai entrar com antibiótico, vai repetir esse raio-x ali em 48 horas, depois, se necessário, para ir avaliando se a criança está respondendo ao tratamento ou não. Então, é para isso que serve o raio-x da pneumonia. E outra coisa, muitas vezes a mãe vai lá, a criança tem todos os sintomas de pneumonia, tem clínica de pneumonia, tem exame físico de pneumonia e vai fazer o raio-x e não aparece nada. Por quê? Porque essa imagem não aparece nos primeiros dias. A consolidação, ela vai aparecer no raio-x muitas vezes 2, 3 dias depois do início dos sintomas. E não é porque tem depois que ela tem pneumonia depois do tratamento, não, né? Então são coisas que acontecem, por exemplo, a criança foi lá no pronto atendimento, o médico avaliou, não pediu raio-x, não entrou em tratamento, né? Achou que não era uma pneumonia e mandou com sintomático para casa. Aí a criança piora, volta e vai fazer um raio-x 2 dias depois e tá lá uma baita consolidação. Não é culpa do médico que não fez o raio-x no primeiro dia, porque a gente sabe que no primeiro dia não vai aparecer nada, provavelmente, a não ser que a criança seja muito grave. Mas essa imagem de raio-x, ela só vai aparecer depois. Então, não adianta nos primeiros dias de sintoma. Então, a gente faz esse raio quando tem uma percepção de que essa criança possa se agravar, geralmente criança que já vai para internamento, e aí a gente usa como padrão de comparação, de melhor ou pior. Sempre a gente orienta, né, essas mães, se não tiver melhor os sintomas em 48, sempre retornar para nova avaliação. Derrame pleural, né, seria a principal complicação. E é um fator de gravidade aí associado à pneumonia, né, por estrépito, né? Sim, o derrame pleural, aí a criança vai ficar já bastante acometida, assim, né? Um padrão respiratório muito ruim. Então, é importante isso. A mãe entrou com o tratamento, viu que em 48 horas a criança não está respondendo nada, ou mesmo antes das 48 horas essa criança piorou demais, ela está cianótica, está pálida, está com esforço respiratório, gemente, não está se alimentando, está vomitando em excesso, leva antes das 48 horas. Essa parte que a doutora falou é primordial, né? Esses sinais que a doutora falou, para mim é o fator mais importante aí, em relação da mãe avaliar a criança.
Os outros fatores deixa que o médico avalia, mas você saber que existem esses sinais é fundamental, né? É necessário. Muitas vezes o médico orienta isso, mas infelizmente a gente sabe que no plantão, né, aquela correria e tem lá 100 crianças para atender, não tem como o médico ficar 1 hora explicando para a mãe todos os sinais de piora. Então, por isso que é importante o que a gente está falando aqui, porque assim em casa elas já vão poder, né, estar atentas aos sinais de piora e saber quando tem que buscar ajuda. E a gente lembrar também que as infecções de via inferior, por exemplo, por mais que elas sejam bacterianas, não contradiz, né, o fator delas terem iniciado com fator viral, né? Então, uma gripe pode ser um fator de início, uma porta de entrada, para posteriormente ter uma pneumonia, por exemplo, uma bronquiolite, que é clássico, né? Via aérea superior e depois bronquiolite. E não é também culpa do médico que não deu antibiótico antes. Não ia adiantar nada, né, doutora? Não. E antibiótico não se usa para doença viral e ponto, né? Se vai acontecer, então, acontece muito, doutora, mas não é melhor a gente já começar a tratar para prevenir que vai ter... Gente, não vai prevenir. Se já tá, perde, aí você perde o parâmetro de tratamento, de melhora, né? Se teu tratamento está respondendo ou não. Então, são casos que infelizmente vai evoluir mal ou bem, né? Uma coisa que eu sempre penso, doutora, é o fato de 90% das infecções associadas à troca de temperatura, à época do ano, principalmente aqui na nossa região, ser de fator viral. E nessa época, falta antibiótico na farmácia. Então, a gente sabe que o manejo é difícil, mas também depende dos dois lados. Depende da família entender e depende do médico conseguir também avaliar de um jeito correto, né? E saber orientar também, né? Falta muita orientação para as mães. Então, eu sei que bate o desespero. Eu sou mãe também, né? A gente vê um filho com febre lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. Meu Deus, no 3º dia a gente já tá ficando quase louca. Mas o que falta é orientação, de orientar mãe, olha, infecção viral também dá febre, né? Gripe, resfriado viral também dá esses sintomas. Então, às vezes, aquele acolhimento, passar que ela tem que ter um pouquinho de paciência. Se a gente pudesse, a gente tirava tudo com a mão, né, Augusto? Certeza. Chegou uma criança lá com coriza, se eu pudesse, eu benzia e mandava embora 100% bem, mas infelizmente não é assim que acontece. Então, muitas vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência, esperar esse quadro ir embora, sem ficar enchendo as crianças que são tão pequenininhas de medicações tão fortes. E lembrando que além desses quadros de via aérea, a gente tem complicações sistêmicas, né? A gente tem principalmente a desidratação na criança, que é muito comum. Então, essa criança ela pode estar rebaixadinha tanto pelo fator respiratório, né? Tá retendo muito ali, né? Sim. Principalmente na asma e tudo mais que a gente vai explicar. Mas ela pode estar só desidratada. Isso aí, Só que o soro acabou virando também uma resistência, né? Só deu soro pro meu filho. Como que é o fator Não é do soro? só soro, Não é né? só soro, o soro né? salva vidas muitas Salva. vezes. Então, muitas vezes o tratamento realmente é só o soro, né? Pensar que a doença respiratória ela vai descompensar muitas vezes o corpinho inteiro da criança. E aí a criança ficou doente, pegou o resfriado. O que é a primeira coisa que acontece? Ela para de se alimentar. E aí bate o desespero, né? Muitas vezes o neném que mama no leite materno, até a mãe consegue manter mais essa hidratação, mas nos maiorzinhos eles não aceitam nada. Então acaba realmente desidratando muito rápido e aí vai lá, faz o sorinho, vai para casa, melhorou e tudo bem, né? E sem normalmente necessidade. até eles bebem mais água no começo, né? Sede, aquela avidez e posteriormente eles já têm uma recusa, né? Tem baixa consciência. Isso é protocolo, né, doutora? Só pra gente deixar claro que a gente tem um protocolo em relação a isso. Claro, com certeza. Então, existe uma quantidade, né, adequada para cada peso da criança, né? E, claro, a gente vai avaliar todos os fatores. Então, as mães fiquem tranquilas aí que não foi só um sorinho. E precisa sempre fazer um exame para saber qual vírus que tá. Não, gente, existem milhares de vírus, né? Imagina a gente pedir aí 2.000 tipos de exames para saber qual é o resfriado que tem na criança. Então, nem sempre é necessário exame, né? Só quando realmente a gente tem uma desconfiança de que seja alguma coisa mais atípica, que não é muito do cotidiano, aí sim a gente vai coletar exames. Época de Covid, né? Como foi o Covid, então, para diferenciar das outras doenças, mas senão não tem necessidade, não. E sempre elas perguntam também em relação àquela tosse que a criança acorda de noite e tosse e não passa aquela tosse. Algumas até relatam como, entre aspas, uma tosse de cachorro.
Essa tosse de cachorro, ela é clássica da laringite, né? A laringite é a doença que mais faz essa tosse, parece um cachorro afogado mesmo. Então, o que que acontece? No meio da noite, resseca a via aérea, né? Principalmente no frio, ou tem um acúmulo de secreção maior, porque daí a criança deitada, o que que acontece? A secreção nasal, ela vai gotejar, ela vai pingar lá na garganta, aí fica aquela sensação de pigarro, onde a criança começa a tossir, tossir, tossir. Então, são vários fatores que acontecem durante a noite que acaba piorando, né? Na laringite, em específico, é um edema ali, onde fica a corda vocal, por isso que dá aquele estridor, né? Um barulhinho, assim, de cachorro latindo mesmo, né? Uma tosse bem clássica. Isso. Até é importante falar dessa comunicação em relação ao desenvolvimento, muitas vezes, até da via aérea superior, né? A gente tem uma amidalite e aí associado a isso é uma progressão, né? Para uma otite, né? Uma sinusite. Isso é normal por essa comunicação, né? Para a gente fazer um Sim. parênteses nisso, né, doutora? Outra coisa bem importante, Augusto, criança pequena, bebezinho, não tem amígdala ainda, né? Então, a outra coisa que as mães não sabem é que o nenenzinho nasce sem amígdala. Essa amígdala vai aparecer em média com 1 ano de idade. Então, antes de 1 ano, elas, né, falam para mim, doutora, será que não é dor de garganta? Não, né? Pode ter aquela sensibilidade, às vezes aquilo que a gente chama de um arranha-gato, assim, né? Que fica aquela dorzinha ali, mas a amidalite bacteriana, antes de 1 ano, muito raro, muito. Eu, em 10 anos de pediatria, eu tive um bebezinho que realmente já tinha amígdala bem grande, que acabou evoluindo para cirurgia depois. E que fez uma amidalite, senão eles não fazem, né? Porque não tem amígdala. Então, eles fazem muito mais uma infecção respiratória viral mesmo, as gripes, as bronquiolites, né? Até porque não tem essa barreira de defesa ali. Então, veio o vírus sincicial respiratório que a gente transmite muito para eles. Eles têm maior facilidade de fazer uma infecção de via aérea inferior. Então, é outra curiosidade aí para as mamães ficarem sabendo. Lembrando que a bronquiolite também tem vários vírus associados, mas o vírus sincicial respiratório é o mais comum, É o né? mais comum. E nós, adultos, transmitimos muito esse vírus, que para nós não faz nada e para os bebês pequenos podem fazer um estrago bastante grande. E nem sempre é indicação de internação, né? Não, nem sempre. É mais quando a criança tem necessidade de oxigênio, né? Sim. Aquela criança que já está com muito esforço respiratório, né? Com o brônquio realmente muito comprometido, aí a gente faz o internamento, coloca no oxigênio, mas basicamente as mesmas medicações que são utilizadas em casa são utilizadas no hospital. A diferença é a via de administração e a presença do oxigênio. Por ser um vírus, é o mesmo manejo de qualquer outro vírus, né? Suporte. Isso aí, suporte. Certo. E a parte do coqueluche. O coqueluche seria uma infecção relacionada a vírus ou a bactéria, doutora? Então vamos lá. A coqueluche, ela é causada pela bordetela, né? E ela também é transmitida por via aérea, né? Por inalação. E muitas pessoas não sabem é que a mãe, o pai, cuidador, babá, todo mundo que vai ter um contato direto com o bebezinho recém-nascido precisa fazer essa vacina. Então, muita gente não sabe isso. A gestante, em geral, toma, né? Já no calendário lá do pré-natal. 20º, né? Mas o ideal é que o pai, a babá, todo mundo que vai ter um contato ali de no mínimo 2 horas por dia com essa criança receba essa vacina. A vacina para o bebê, ela é feita a primeira dose com 2 meses. Então, nesse período, a criança está desprotegida, né? Por isso que a gente fala tanto, não é porque nós não queremos que vá visita lá, ver o bebezinho recém-nascido, mas é porque realmente nós transmitimos muitos esses micro-organismos para os bebês e que para eles pode fazer uma doença muito grave, né? A coqueluche, ela é muito grave. Então, na época da residência, a gente tinha muito internamento por coqueluche, inclusive hoje tendo a vacina, né? Sim, que geralmente as doenças que existem vacinas, elas tendem a ter um caso, né? Casos muito, muito raros. E não é o caso da coqueluche. A gente via muita coqueluche. Então, realmente, é aquela doença que faz uma obstrução respiratória que o neném se afoga, né? Não consegue respirar, que tosse, 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 tosse. Antigamente a coqueluche era chamada de tosse comprida. Porque é uma tosse que começa e não para nunca mais. E a criança realmente precisa de um suporte hospitalar para fazer esse tratamento. E a gente sabe que tem fases, né? Ela bem definida em fases. Então, essa fase da tosse, depois vem uma fase posterior lá de regressão. Isso. E até para de transmitir, né? A partir do 10º dia. Aí, Mas é uma queixa bem clássica, né? Porque a gente vê que essa tosse muitas vezes
pela coqueluche não ser tão diagnosticada nos pronto atendimentos, isso porque não é lembrada, eu acho que toda doença que não é muito diagnosticada aí, e tem a gente vê que no centro de referência tem bastante diagnóstico, é porque realmente a gente está tendo algum erro aí, né? Sim. Então, isso é muito confundido muitas vezes até com croup viral. Sim, Né? O croup Não, viral... é que, assim, ó, o que acontece? Pelo menos aqui na nossa região, agora ainda a gente tem pediatra ali na UPA de Mafra fazendo plantão. Mas até então eram clínicos. E não dá pra, eu falo, não dá pra gente julgar o clínico, Sim, né? sim. Porque não tem experiência com criança. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia absolutamente Sim. nada de pediatria. Tudo que eu aprendi foi na residência. Então, esses diagnósticos diferenciais, eles são difíceis mesmo de fazer num pronto atendimento, onde o médico está vendo aquela criança pela primeira vez, muitas vezes a mãe não sabe contar direitinho o calendário vacinal, não sabe se ela fez a vacina na gestação ou não fez, não sabe dizer mais ou menos o tempo de início né? E muitas vezes ela já foi lá, já foi atendida por outro médico, Sim. e ela volta e você está vendo essa criança pela segunda vez e já virou aquele, né, aquela lambança. Sim. Então, realmente é mais muito difícil, né, esse sim. diagnóstico. Mas é um diagnóstico diferencial, né, que a gente precisa. Mas, assim, Augusto, em geral, a coqueluche, ela tem uma tosse muito clássica, sabe? Ela é diferente das outras doenças, né? A gente que tem um pouquinho mais de mão, assim, com as crianças, em geral, quando elas entram no consultório, que a gente escuta até na sala de espera, o barulhinho da tosse, a gente já pensa nesse diagnóstico diferencial, porque é uma tosse realmente que sufoca a criança, ela não consegue mamar, ela não consegue se alimentar, porque ela tosse, até perder o fôlego, assim, chega a ficar cianótica no momento da crise da tosse. Certo. Então, é um pouco diferente dessa tosse das outras doenças respiratórias. É mais mão, né, e tempo de atuação que vai diferente. É que realmente, eu falei mais no intuito mesmo de defender, né, o nosso sistema, né, porque é muito difícil. A gente não tem um exame que a gente faça clássico ali, que vai dar um sinal clássico, né? É muito clínica, é muito do que o paciente chega referindo, né, a mãe chega referindo. E isso a gente tem que interpretar no momento ali. Se tiver um fator de gravidade, a gente toma, né, a conduta, mas se às vezes não, já está naquela fase já que não está mais naquela tosse clássica, e acaba ficando difícil, né? Convalescência, isso aí. Isso mesmo. Então tá bom. E doutora, existe prevenção para essas doenças respiratórias na criança? Então, assim, ó, existem algumas que são prevenidas com vacinas, né? Principalmente as pneumonias bacterianas, né? A própria influenza tem as vacinas. Aleitamento materno, né? É essencial aí na parte imunológica. Então, lembrar as mamães, leite materno exclusivo até os 6 meses, né? Não tendo a possibilidade, mas o ideal é que a criança mame em leite materno exclusivo até os 6 meses e que mame no leite materno até no mínimo 2 anos, né? Então, o que a gente fala para prevenção das doenças? É aleitamento materno, manter as vacinas em dia. Depois que a criança já faz a introdução alimentar, é manter uma alimentação saudável, isso é extremamente importante. Fazer acompanhamento com o pediatra, né? Fazer a reposição das vitaminas necessárias, um exemplo é a vitamina D. Não ficar utilizando polivitamínicos sem orientação. Eu vejo isso muito, Esse assim, as mães comprando, né, o famoso vitamina lá do Patati Patatá, que tem um pacotão lá e fica entupindo as crianças de vitaminas. Lembro que vitamina não vai melhorar, não vai prevenir caso de doença respiratória por vírus, não vai fazer a criança comer melhor, não vai fazer a criança aprender a comer arroz e feijão, ela vai continuar comendo as tranqueiras que ela gosta, né? Eu dei uma pesquisada, uma das top 3, tá? Das pesquisas na internet é sobre vitamina. Qual a vitamina é boa para isso? Qual a vitamina é boa para asma? Qual a vitamina é boa para pneumonia? Não. E qual que é o xarope? Xarope também é uma coisa que a gente vê que, né? Não, é triste, né? É triste. Medicação, gente, para criança em especial, não façam isso com a saúde do filho de vocês, né? Ao invés da mãe estar ajudando, ela está prejudicando, vai virando uma bola de neve, né? E às vezes a conduta certa acaba virando até uma conduta que tem uma resistência aí, né? Pelo fato de ter usado tanto xarope outras vezes e melhorado. Vai no médico, ele prescreve outro xarope. Meu Deus, mais um xarope. Mas é que até agora estava usando uma coisa errada, E esse xarope, às vezes a gente vê que é até a prednisona, que a gente vê a prednisona sendo, né, chamado de xarope, mas também pode ser só o xarope para tosse ali, né? Isso, bem isso aí. É uma das maiores, acho que um dos maiores problemas que a gente outra vê. coisa importante, Augusto, para prevenção das doenças é o tabagismo, né? A gente sabe que muito pai, muita mãe são fumantes,
antes. Isso é um perigo para as crianças, né? Então, assim, cuidar bastante nesse ambiente da casa. Então, a gente sabe que predisposição, no inverno, por que a gente tem mais doenças respiratórias? A casa fica fechada, muitas vezes tem mofo na casa, tem muita poeira na casa, tem fumaça, fogão a lenha aqui no sul, o pessoal usa muito. Aí deixa a casa toda fechada, com aquela fumaça lá dentro, a criança inalando a fumaça. Mas o cigarro, gente, depois que tem filho, assim, nem antes, né? Mas se teve o filho e é fumante, pare de fumar pelo bem do seu filho, porque ele é um fumante passivo. Então, é aquela criança que vai chegar lá nos 18 anos e a gente perguntar, você fuma? Não, seu pai fuma, fuma. Então, você já é fumante há 18 anos, né? Porque desde recém-nascido ele tem contato com a fumaça do cigarro. E a gente sabe que a resposta imunológica dele já é uma resposta um pouquinho bagunçada. Deficiente, né? Ainda mais com um fator prejudicando ainda mais, né, a defesa da criança. Aí chega naquilo que a gente queria falar, que uma das medidas também seria, né, a gente sempre procurar o fator, né, que está causando essa descompensação alérgica na criança. Desencadeante, né? Desencadeante. E aí a gente pensa muitas vezes que as mães, elas querem, mães que eu digo mães, pais, né, avós, eles sempre querem um exame ali pra gente. O que tem um exame para alergia? Existe? Como que funciona o exame, doutora? Existem alguns tipos de exames, né, para doenças respiratórias. Um deles são os testes alérgicos, né? Então, existem alguns testes realmente para aquela criança que tem doença pulmonar crônica para tentar descobrir o que está causando a crise, né? O que está desencadeando essa crise. Então, a gente consegue, muitas vezes, definir isso e afastar esse fator ambiental que está piorando. Então, existem testes, e não sim, é o IgE, né? Porque pedir IgE não. isolado, pelo amor de Deus. Não, o IgE isolado, ele não nos diz nada, né? Ele vem aumentado, muitas vezes vem lá 2.000, 2.500, 3.000, a mãe se apavora, mas aquilo não vai dizer nada pra mim, só vai dizer se a criança é alérgica ou não, né? E óbvio que é uma criança asmática, vai vir com IgE positivo lá nas alturas, então é um exame que pra gente não fala nada, né? E isso é um problema, eles se desesperam muito. E a gente não pode deixar isso acontecer. Não. Né? O doutor Google aí, né, jogou lá, meu filho está com febre. Ele é leucemia, né? Agora o ChatGPT. Agora a inteligência artificial. Meu Deus, agora... Nossa, meu Deus. Isso agora aí. Complicou para nós, doutora. Então, cada vez mais difícil. E a sinusite, doutora? A sinusite sempre tem que usar antibiótico ou não tem que usar antibiótico? Então, assim, a sinusite, ela é outro mito aí em relação às crianças, né? Muito se fala, a criança pequena não tem sinusite, enfim, pode acontecer sim em casos de crianças menores. Então, elas têm uma formação. O que é a sinusite? É uma infecção nos seios da face. O que são os seios da face? São umas caverninhas que nós temos aqui no nosso rosto, né? A criança pequenininha, ela começa a se formar esses seios lá intraútero, mas conforme elas vão crescendo, vão aparecendo e vão ficando maiores esses seios da face. Então, é mais difícil numa criança pequena? A sinusite é uma infecção que acontece ali nesses seios da face. Ela pode ser aguda e ela pode ser crônica, né? E ela pode ser viral e ela pode ser bacteriana. Fúngica, então, existem várias causas, né? E a sinusite, o quadro clínico dela, as mães geralmente chegam falando, doutora, parece que é uma gripe que nunca melhora. Então, esse é o sinal. Em geral, ela não dá febre, mas é aquela gripe que realmente não melhora. A criança tá lá 2, 3, 4 semanas com os mesmos sintomas. Coriza, obstrução nasal, tosse que piora à noite por gotejamento lá da secreção nasal para a garganta, tosse pela manhã, que dela acorda com aquela rolha de secreção, tosse, secreção pelo canal lacrimal. Então, os sintomas são muito parecidos com o da gripe, só que o que diferencia o tempo de evolução, então é aquele quadro que não regride no tempo esperado que regrediria uma gripe, né? Então, pode acontecer sim em criança pequena, e aí dependendo do agente causador, muitas vezes precisa realmente do antibiótico. E uma coisa bastante difícil, Augusto, é que assim, a sinusite, ela precisa de um tempo de tratamento com antibiótico mais prolongado. Então, ali é uma região que é pouco vascularizada, não tem muito vaso sanguíneo chegando ali, porque se trata do osso da face. Então, demora mais para ter uma resposta ao tratamento. A gente precisa tratar a sinusite muitas vezes 14 a 21 dias. E o que mais acontece? Aquela mãe que começa o antibiótico, deu 7 dias, melhorou para o tratamento. 15 dias depois, começa tudo de novo. Então, eu
vejo muito paciente no consultório que chega lá, doutora, meu Deus, nos últimos 2 meses ele já usou 3 vezes antibiótico, não sei mais o que eu faço com essa criança. Aí eu faço o diagnóstico, né? Vai fazer os exames, raio-x, exame complementar, exame físico da criança, é uma sinusite bacteriana. Se ela tivesse no primeiro tratamento usado os 14 dias, ela não estaria já no 3º, 4º, 5º ciclo de antibiótico. Ou usasse os 14 ou os 21 e depois continuasse lavando com o soro. Lavando. Porque a gente chega no mesmo ponto do início, né? É tudo pela secreção que acumula no que acumula, não tem. Então, Cria assim, meio, né? a mãe tem que ter o hábito de lavar as narinas da criança. Vai diminuir muito aí a dor de cabeça. Ah, né? mas literalmente, né? Literalmente, Pode doer frontal. E aí a gente pensa, mas a criança não gosta, a criança fica brava. Mas se criar esse hábito, a gente vê que a criança vai começar a se acostumar com o tempo. É o exemplo que eu dei da minha pacientinha, né? A mãe fez a lavagem nasal desde os primeiros dias de vida. Recém-nascido pode fazer lavagem nasal? Pode, deve fazer lavagem nasal. Então, se a gente acostuma a criança desde muito pequenininha, depois elas já têm esse hábito, elas fazem sozinhas, né? Então, um exemplo é minha filha menor. Ela, quando ela começa com coriza, ai mãe, dá o sorinho pra pôr no nariz, ela pede. Por que ela pede? Porque ela sabe que vai aliviar para ela. Melhora, né? Melhora. E aí a gente bloqueia, sabe? Não deixa ficar acumulando a secreção, que vai virar uma caminha para a bactéria se reproduzir e vira uma infecção bacteriana em cima. Acaba piorando algo que você podia, né? Poderia ter evitado. Então, se mamães querem ter uma medicação para prevenir doenças em casa, tenha soro fisiológico. Soro fisiológico. Né? Então tá bom. E doutora, a parte da viária superior a gente já falou, tem conduta tem o som parecidinho que a gente sempre vê que as mães confundem, é o miadinho de gato com o estridor, né? Só a gente pincelar um pouquinho que o estridor, na verdade, ele é um sonzinho mais ligado à traqueia do que ao pulmão. Laringe e traqueia, Laringe e traqueia. Então ele confunde até na hora que a mãe chega, né? Então já fez um monte de salbutamol em casa, bombinha, aerolim, né? E aí a criança não melhora. Qual que seria a orientação que a senhora daria em relação ao estridor que diferencia aí um pouquinho do O estridor é aquela tosse de cachorro, né? O que dá tosse de cachorro e aquele nem faz aquele som metálico, né? Parece que tá afogando. Então a gente percebe que é uma obstrução alta. É diferente do sibilo, que parece um gatinho miando, então é um som mais agudo. E, em geral, quando a criança está sibilando a ponto de a gente conseguir escutar de longe, ela provavelmente já está com um pouquinho de esforço respiratório. É isso que eu falo. Pode ter uma obstrução alta, esforço respiratório pode vir da obstrução alta, pode. Hoje ainda atendi um bebezinho de 1 mês e 28 dias no consultório e ele chegou com esforço respiratório. Eu fiz a lavagem nasal, parou o esforço, porque o esforço, a obstrução era no nariz, e ele tava com a chupetinha na boca, então ele fazia aquela força para respirar, para o ar passar pelo nariz e não conseguia, e daí ele tinha o esforço porque ele tava com a obstrução alta. Então, assim, fazer o diagnóstico de alta ou baixa só pelo esforço também, né, também um pouco, não tem como. A gente vê que muitas vezes não é vista a base, né? Então, as medidas de base, muitas vezes pelo desespero, até da família, né? Chega desesperado, tá com esforço. Mas a gente vê que não é tratado da base. A gente evita muita coisa, né, doutora? Sim. Então, a gente vê que lavar o nariz em casa já é necessário e também a gente pensar em chegar e a gente avaliar isso, né? Muitos estudantes seguem a gente, né? Então, acho que é importante a gente orientar. Independente da doença, a gente tem que começar pela base. Tem que começar pelo mais comum, pelo mais comum. Simples, né? Muitas vezes, em especial os recém-formados, a gente sai, né? Com aquela literatura, aqueles diagnósticos sindrômicos, né? Aquela coisa que quer fazer a descoberta da doença rara. E esquecem do básico, né? Do simples. Então, eu já tive muito... o exemplo, o bebezinho hoje lá chegou com esforço respiratório, a mãe tentava colocar ele para mamar, ele mamava, soltava, brigava, ia, mas por quê? Porque ele não tem como respirar, a boca tá inteira tampada no seio materno. Como é que ele vai respirar pelo nariz se o nariz está obstruído? Outro é o ronco de transmissão. Então, muitas vezes a criança vem com aquele roncando um monte. Faz a lavagem, acabou o ronco. E isso se confunde, inclusive, com o estertor da pneumonia. Então, eu já tive vários casos assim, de chegar o paciente, poxa vida, será que é obstrução alta, baixa? Eu vou fazer a lavagem nasal e vou escutar de novo.
lava o narizinho, melhorou, destrancou, faz a ausculta de Com novo, certeza. né? Auscultou, tá limpinho, era ronco de transmissão, ó, continua com esse. Então, ajuda muito, inclusive, no diagnóstico diferencial. E a gente sempre tem que pensar que por mais grave que esse paciente chegue, a gente sabendo avaliar ali o paciente ele não esteja, né, num momento de realmente perto de uma parada, por exemplo, tá? A gente tem tempo para a gente avaliar esse paciente, né? Muitas Tem. vezes a gente vê um manejo muito acelerado, a gente acaba passando Uhum, por cima de tudo é. e não vê nada. Muitas vezes intubações desnecessárias, né, Augusto? Eu já vi isso, infelizmente, várias vezes. Então, a criança muitas vezes chega com esforço respiratório, não é avaliado saturação, nada da criança, né? Nenhum outro parâmetro, se apavora e vai lá e intuba a criança, faz um trauma, enfim. Então, existem algumas coisas que a gente precisa descartar, coisas simples que a gente pode fazer no manejo da criança, sem precisar Uhum. ser tão invasivo precocemente. E a gente vê que a criança, ela é muito extrema, né, doutora? Então, acaba que a gente tem esse manejo, como a senhora falou, de avaliar o paciente e não sair entubando, mas a gente sabe também que a gente sabe avaliar um paciente que ele tem um potencial risco a De uma insuficiência piora, respiratória, eles rebaixam sim, muito sim. rápido, que eu A digo assim, criança é uma montanha-russa, Augusto. montanha-russa. É diferente do adulto. A criança, ela piora muito rápido, mas graças a Deus elas melhoram muito rápido. Melhoram rápido. A criança, ela responde muito mais rápido a qualquer tratamento do que o Uhum. adulto, né? E graças a Deus. Então, é aquela coisa, né? Você tem que ser rápido na hora de saber que a coisa tá saindo do controle, mas também não dá pra, né, trocar o pé pela mão e já sair entubando todo E mundo. uma coisa que eu acho bem importante a gente sempre avaliar nessas crianças é que, claro, uma criança de 3, 4 meses aí, a gente tem uma insuficiência respiratória, a conduta vai provavelmente, se evoluir muito mal, vai ter que ser a garantia da via aérea, né? Para a gente poder ventilar esse paciente. A gente não tem outra medida em relação a isso ali no momento. Mas, se a gente for pensar, doutora, nível de consciência é uma coisa que a gente tem que pensar bastante nas crianças, né? É, Por essa retenção de gás carbônico, que até a gente já falou, essa hipercapnia social, a gente sim. vê que essa criança, ela tá ali mamando, dela broncoaspira, né? Na hora que ela mama, ela tá rebaixadinha, e aí ela vai rebaixar rápido, né, doutora? Isso é um perigo, né? Da criança broncoaspirar. Então, tem esforço respiratório, tem que cuidar. Por que que o bebezinho prematuro que vai para UTI não é alimentado, né? Porque ele tem um risco muito grande de broncoaspiração. Muito. Então, a gente coloca lá no planinho de soro. E mesma coisa é com a criança maior. Então, dependendo do nível de consciência e de padrão respiratório, a gente não pode nem alimentar essa criança, Sim, né? dieta zero, Então, né? são cuidados aí, né, que tem que ter. Galera, se vocês pediram pro Doc falar, então o Doc fala. Agora chegou o momento das perguntinhas da galera. Doutora, primeira pergunta. Adenoide, quando operada, pós-operada, ela tem chance de recorrência? E quais são as indicações formais, né, da cirurgia? Só pelo tamanho ou tem algum outro fator associado aí Tá. que a galera quer saber? Então, assim, ó, a adenoide operada, ela pode voltar a crescer sim, né? Então, é um problema que, infelizmente, não é 100% resolvido. Então, algumas crianças têm uma chance de voltar a crescer essa adenoide e precisar reoperar. A indicação não é feita pelo tamanho da adenoide, sim pelas repercussões que essa adenoide está causando na criança. Então, é aquela criança que tem respiração bucal, que só consegue respirar pela boca, que ronca para dormir, que dorme com a boca aberta, que tem muitas infecções recorrentes. E hoje a gente sabe que isso atrapalha muito na qualidade do sono da criança. Então, aquele bebê que não dorme à noite porque ele fica o tempo todo respirando, roncando, tendo a apneia do sono, que são aquelas pequenas paradas respiratórias dormindo, tende a ser uma criança muito mais agitada durante o dia. Então, a gente vê repercussões na alimentação, né? A criança não consegue se alimentar adequadamente porque ela precisa mastigar com a boca aberta, então ela tem que mastigar, respirar. E isso é clássico. É aquela criança que já chega com o olhinho mais fundo da respiração bucal. Então, a indicação de cirurgia de adenoide é baseada nas repercussões que essa adenoide está causando, né? No nível de obstrução
obstrução que está causando repercussão. E hoje a gente sabe que isso atrapalha, inclusive, no aprendizado da criança. Porque a criança não dorme durante o dia, ela está extremamente agitada não dorme durante a noite, né? Extremamente agitada durante o dia, ela não consegue se concentrar na escola. Então, muitas vezes as mães têm medo da cirurgia da adenoide, eu vejo muito isso, né? Ai, mas é tão pequenininho, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar, e vai empurrando, empurrando. E aí eu tenho pacientes, assim, que operam lá com 8 anos e as mães falam pra mim, meu Deus, doutora, por que eu não fiz essa cirurgia antes? Porque hoje ele dorme bem, ele está muito mais tranquilo durante o dia, melhorou o aprendizado na escola, se alimenta muito melhor. Então, a cirurgia, quando tem a sua indicação bem feita, ela só traz benefício para a criança. Com certeza. É um fator modificável, né? A adenoide com o fator cirúrgico associado. Já diferente, né? Pelo que eu vejo da amígdala, né? A amígdala, provavelmente, das queixas que mais chega para mim é operar a amígdala pela infecção de recorrência. Sim. É um fator modificável? É. Só que tem muitas medidas antes que a gente pode tomar na amígdala, né? Isso é. Quando é uma amidalite bacteriana, né, de recorrência, a gente tem como usar, por exemplo, estimuladores de imunidade, os lisados bacterianos, né? Então, existem alguns tratamentos para tentar, porque, queira ou não, a amígdala é uma barreira, né? Ela também é uma defesa do nosso corpo. Então, a amígdala é uma coisa que a gente não vai sair tirando em todo mundo, né? Sim. Já a adenoide, não. A adenoide, eu falo para as mães assim, ó, imagine você com a sensação de nariz trancado dia e noite. A gente, quando pega uma gripe, já fica com o nariz trancado, não consegue dormir, já fica, meu Deus, entra em desespero. Imagine criança com essa sensação a vida inteira, né? Então, é diferente. As indicações são bem diferentes. E o manejo também, né? Uma depende do médico cirurgião e a outra depende, muitas vezes, lá no início da mãe, lavar o nariz e tudo mais, né? Não querendo ser repetitivo, mas é porque é muito necessário. É muito necessário. Tem criança que provavelmente, né, já tirou a amígdala, mas não lavava o nariz. E sabe, Augusto, que assim, as mães têm medo de lavar o nariz das crianças. A dúvida que chega no consultório, às vezes um bebezinho um pouquinho maior vai a primeira vez lá e fala, você sabe fazer a lavagem nasal? Ai, doutora, eu já vi vários vídeos, mas eu tenho medo. E o que acontece? Eu até trouxe aqui, ó, pra gente mostrar, né? Porque elas que não venham com essa desculpa que eu tenho medo, eu não sei fazer, porque a gente tem vários métodos de lavagem nasal, né? Então, assim, particularmente, Michele, eu gosto muito da lavagem nasal com seringa. Eu acho ela muito efetiva, tá? É, assim, um alívio muito mais rápido, a gente consegue fazer realmente uma lavagem mais efetiva, naqueles casos que a criança está com muco nasal, né? Não a lavagem de rotina. Para os bebezinhos pequenininhos, se a mãe tem medo da seringa, usa essa aqui, ó, que é a seringuinha de insulina. Então, nos recém-nascidos, eu ensino elas a fazer essa lavagem nasal com a seringuinha. Porque a gente vê muito vídeo na internet até assustando as mães no sentido de, vai o soro para o ouvido, vai fazer o motite. O ósteo, que é o canalzinho que interliga aqui a narina no ouvido, ele é minúsculo. Então, você precisa colocar um volume muito grande, uma pressão muito grande para que esse soro entre lá. Não vai ser com 1 ml de soro e nessa seringa que a gente nem consegue colocar tanta pressão, porque quando começou a dar pressão, acabou o soro. Então, faz com essa seringuinha pequenininha, sabe? Se elas têm medo de um volume muito grande. Eu coloquei 1 ml em cada narina. Ainda tá, coloca mais um. Pode colocar 10 ml em cada narina se for necessário, não tem problema. A criança vai engolir esse soro como se ela estivesse engolindo pela boca. Certeza. Só que junto com o soro, ela vai engolir a secreção. E a secreção vai embora no cocô, vai embora nas fezes, sabe? Então, assim, existe o método da seringuinha, que é essa pequenininha. Pode ser utilizada uma seringa maior, né? Então, nas crianças maiores, essa aqui é bonitinha, é a famosa nose wash, que a gente encontra mais para distrair a criança, mas ela não deixa de ser uma seringa normal, ela só tem essa ponteirinha aqui para evitar machucar a narina, né? Então, a gente acopla ali, pode colocar de 3 em 3, de 4 em 4 ml, né? A criança maiorzinha já dá para colocar um pouquinho mais de volume, porque daí você consegue colocar a criança sentadinha. Esse aqui é um método bem mais moderno, digamos assim, né? Que não faz muito tempo, que é o jato contínuo. Então, esse aqui é um sprayzinho, ó, que é uma névoazinha, não vai machucar a narina da criança, você consegue colocar com o bebezinho deitado. Então, ele é 360, facilita na posição da criança.
Então, esse aqui, toda mamãe tinha que ter em casa aí na hora do banho, naquela preventiva que a gente conversou, de todo dia fazer a lavagem nasal. Se tem medo da seringa, pelo menos usa esse sprayzinho que é a névoa, que não vai machucar, né? Não entra num volume tão grande. E aí a gente tem o mais antiguinho de todos, que é o famoso conta-gota, né? Esse aqui, particularmente, não gosto muito. Por quê? Porque ele não dá nada de pressão. E a gente pinga no narizinho da criança, ela não sabe puxar, né, o ar. Então, acaba que fica só ali na narina, mas lá onde a gente tem que lavar, que é lá entre o nariz e a garganta, ele não vai fazer efeito muito, né, não é muito efetivo. Esse aqui também é aquele sprayzinho, né, que é a névoa também. O único problema desse é que a gente não consegue colocar com o bebezinho deitado, né? Então, a gente tem que estar com o frasquinho em pé, e aí um bebezinho menor é difícil para a mãe conseguir segurar esse bebezinho em pé e ainda aplicar, eles não param, enfim, eu acho um pouquinho mais difícil. E agora a famosa garrafinha, né, que a gente tem visto vários vídeos aí na internet. Então, esse aqui é a garrafinha de alto fluxo, né? Que é aquela onde a gente coloca o soro fisiológico, ele vem em embalagem já com os sachês, a gente dilui na água, coloca aqui dentro e faz o alto fluxo mesmo. A tendência é entrar por uma narina e sair pela outra. É uma dúvida bastante frequente nas mães. Doutor, é obrigatório sair pelo outro lado? Não. Então, a gente só vai conseguir que saia pelo outro lado se a criança estiver sentada, com o tronco um pouquinho para frente, que a gente coloque e ela esteja com a boquinha aberta. Porque daí vai entrar por um lado e sair pelo outro. Mas se for um bebezinho menor, que a gente vai colocar numa posição mais deitadinha, não vai sair pelo outro lado. A criança vai engolir o soro, mas não tem problema. Pode engolir o soro e mandar esse catarrinho lá junto com as fezes embora. E outra coisa que eu costumo orientar elas é comprar o sorinho em frasquinho pequenininho, sabe, Augusto? Eu não oriento muito comprar aquele frascão que elas abrem lá e deixa lá em cima do balcão contaminando o soro que ela vai colocar lá para dentro. E deixa de um dia para o outro também, E deixa de um dia para o outro. O soro, queira ou não, ele estraga muito rápido, né? Quando nos dias mais quentes ele, né, vai perder muito o efeito rápido, estragar inclusive. Então, esse aqui é uma boa opção, que é uma ampolinha, ele tem de 5 ml, de 10 ml. Aí eu usei, sobrou um pouquinho, joga fora, né? Ele é baratinho, então eu tenho sempre estoque no consultório, em casa. Então, não deem essa desculpa que, eu não sei fazer lavagem, tenho medo, porque método é o que não falta, né? E muito bem explicado pela doutora, na verdade, né? Então, tá bom. Ótima explicação, doutora. Agradeço, tá? Acho que é um material aí que toda mãe realmente deveria, né? Claro, vai depender sempre, né, de caso para caso. Isso orienta-se, né, no consultório, né? Sim. E o importante é a gente sempre ver em relação à pressão. Também acho que é um ponto aí que a gente deve sempre deixar claro, porque a agulhinha, a seringa menorzinha, acaba que você não consegue pôr a pressão. Não consegue. E agora usar uma grande não é nem pelo volume, mas sim porque na hora que você aperta, às vezes dá resistência. Dá uma pressão maior. Então, vejam que até essa nose wash aqui, ela não tem aquele êmbolo de borracha aqui na ponta, sabe? Da seringa normal. Então, por que ela não tem esse êmbolo? Justamente para não dar tanta pressão na hora que você coloca. Então, é um bom método esse aqui, além de ser coloridinho, tem várias cores já para distrair a criança, mas ele não tem aquele êmbolo de borracha. Então, é mais difícil, né, de dar uma pressão fora aí do normal e acabar realmente indo para tubo auditivo. Isso, não causa nada além do que a gente já tem, né, na criança em relação ao 4. Certo, muito bom. Galera, vejam sempre que necessário. Entre aqui no canal do Dr. Augusto para ver a explicação da doutora, mas vai ter o corte também lá no Instagram da doutora. Tá bom? E, doutora, a gente já falou de raio-x para pneumonia, mas a gente vê que raio-x, não só raio-x, mas os exames de imagem, hoje em dia, eles são, na verdade, muito solicitados pelas mães, pelos pais, e muitas vezes mal indicados, né? A gente já tem uma deficiência aí dos serviços, nem todos possuem. A gente não precisa nem falar de tomografia, por exemplo. Mas uma coisa que eu vejo muito em relação ao raio-x de seio de face é uma coisa que eu acho que a gente deve falar, sabe? Porque é um protocolo que, por mais que já faz algum tempo que a gente não realize, mas até hoje a gente é muito questionado em relação a isso, né? Sim. Quando que surgiu essa contraindicação, doutora? Por que era realizado antes? Que lembra, o que a gente comentou lá da pneumonia, na sinusite, ela é muito parecido, né? Então, o diagnóstico, muitas vezes, a gente consegue fazer pelo exame físico, pela clínica e o exame físico.
Então, se a gente tá ali, né, na nossa frente, escancarado que é uma sinusite, para que a gente vai submeter a criança à irradiação, né? Eu Sim. penso assim. Porém, em alguns casos, a gente sabe que mãe, muitas vezes, elas são insistentes, né? Sim. Elas querem porque querem e não acreditam. E quando a gente percebe, Augusto, eu vejo isso na minha rotina, né? Quando a gente percebe que a mãe não vai aceitar o tratamento se não tiver o raio-x em mãos, o que você vai preferir, né? Muitas vezes fazer o raio para tranquilizar a mãe. Ó, mãe, está aqui o exame comprovando que realmente é isso que a gente precisa fazer o tratamento dessa forma. Então, existem essas duas situações. Sim. Infelizmente, eu não julgo, às vezes, os colegas que pedem os exames, porque muitas vezes a pressão Sim. da família, ele percebe que vai ser a única maneira que a família vai aceitar aquele tratamento também. Então, é importante a gente estar falando aqui isso para as mães, para que elas não se atenham a exames, né? É a mesma coisa exame laboratorial. Muitas vezes, doutora, mas não tem que fazer um exame, doutora, mas não tem... E aquilo ali é um papel, né? Nada vai substituir o exame físico. Nada, né? Nem uma doença substitui o exame físico. Nenhuma. Os exames são complementares. Então, quando a gente está na dúvida se é aquele diagnóstico, se você achou que era aquele diagnóstico e de repente a criança não está respondendo, opa, mas eu achei que era isso, ela não está respondendo, vamos ver se não é outra coisa e a gente vai fazer o exame lá, né? Lembro dos seios da face. As crianças pequenininhas, elas ainda não têm os seios da face bem formados. Sim. Então, quando a gente vai fazer um raio-x de seios da face em criança pequena, por exemplo, a gente olha, porque no raio-x o que a gente precisa ver? Os seios da face, eles ficam branquinhos, que esse branco é o ar ali dentro dos seios da face. Nos seios da face que ainda não são formados, como que ele vai aparecer? Preto. E aí confunde, né, em algumas situações, se aquilo ali está cheio de pus ou se ainda não foi formado os seios da face, né? Então, tudo tem as suas indicações, né, Augusto? Até a mucosa, né? Você tem uma hipertrofia da mucosa associada ali, pode ser um quadro inflamatório, assim, da mucosa. Pode ser viral. Tudo... Por exemplo, uma gripe pode fazer uma inflamação ali dentro do seio da face. Isso não necessariamente ser uma sinusite, ser só uma resposta inflamatória. Igual a amígdala, né? Como eles falam, a amígdala tá inchadinha. A amígdala inchadinha também não quer dizer infecção. Não, É de a maneira mucosa alguma. mesmo Que está reagindo à reagindo, inflamação viral, é isso como aí. todo o nosso corpo reage. Né? Então, tá certo. Doutora, atividade física é importante, a gente sabe, para criança, por N motivos, né? Desde do desenvolvimento até, né, a chegada à fase adulta e também, claro, Na né? terceira idade, enfim, Terceira a vida idade, inteira, né? Mas a gente sabe que hoje tem um tópico em relação à atividade física, doutora, que é o medo da mãe deixar a criança realizar a atividade ou que fica muito preocupada porque falta ar. Sim. Qual que é a relação? Tem relação só com a asma ou pode ter relação com outros fatores? Isso é um grande mito, assim, das mães de bebês asmáticos, elas terem medo da atividade física. Por quê? Porque ela está acostumada a ver o filho correr e dar crise de tosse, né? Então, ele corre ou ele pulou numa cama elástica, ele começa a tossir. Ela, eu não vou deixar o meu filho fazer atividade física porque vai piorar a crise. E é bem ao contrário, né? A atividade física, ela vai treinando o corpinho da criança a se adaptar e vai melhorando a função pulmonar, inclusive depois diminuindo o número de crises. Então, um esporte, assim, que eu acho maravilhoso para criança asmática é a natação, né? Ela tem, e aí a mãe fica com medo, meu Deus, mas vai lá entrar na água quente na piscina e vai sair no frio, vai ficar doente, vai desencadear a crise. Não, ele melhora muito a função pulmonar, né? Então, ele melhora muito a circulação, a frequência cardíaca, respiratória, diminui o número de crises, diminui a chance da criança ter outras doenças respiratórias associadas. Então, mamães de asmáticos aí não tenham medo da atividade física, quanto mais, claro que no início até haver aquela adaptação, né, Augusto, a criança vai desencadear muitas vezes as tosses, Sim. mas não é para deixar a criança lá em repouso, né, com medo da crise, porque é totalmente ao contrário, ao invés dela ir crescendo isso e reduzindo, ela vai cada vez piorando mais. Uma coisa que eu gosto sempre de explicar, acho que do modo fácil, doutora, é a relação da asma, né, essas doenças, elas causam um fechamento, né, da via aérea, para ficar de um jeito fácil. O bronco acaba fechando e isso tem uma dificuldade dessa passagem de ar. Se a criança ela faz uma natação, ela tem um estímulo tanto da parte respiratória, né, no movimento ali da natação,
da parte da respiração que é treinada, né? Normalmente na natação, e também da demanda do corpo em relação à necessidade de oxigênio. Sim. E aí, uma coisa que pega também em relação a isso é que quando tá aquele chiado no peito, aquela tosse mais seca, é porque realmente é o mesmo mecanismo. Aquela Sim. secreção, ela tem dificuldade, aquele catarro tem dificuldade de passar, De pensa ser num expelido, ser né? Do expelido, mesmo jeito que o ar tem a dificuldade para para entrar, a entrar. secreção tem a dificuldade para sair porque o bronco está fechado. E acaba que eles acham que é porque deita à noite, por exemplo. Mas não é por causa Não, disso, né? é acúmulo de É acúmulo de secreção, um secreção. bronco inflamado e que não consegue expelir. Aí a tosse vem justamente por isso, na tentativa de fazer uma pressão maior e jogar esse muco para fora. E daí toma o xarope que camufla a tosse e aí a gente faz o E quê? aí fica cheio de secreção no pulmão, né? Mas o Ah, meu salbutamol não Deus quero do usar. céu, não. Então, o broncodilatador, ele ajuda nesse Sim, com sentido, certeza. né? Não só para facilitar a entrada de ar, mas para facilitar a saída de muco. Sim. Então, quando tem a sua indicação, broncodilatador, né? E as mães têm muito medo, porque antigamente se usava muito Berotec. Berotec, Uhum. inclusive, foi tirado das Sim. farmácias, não se usa mais, né? Só que isso foi muito associado, assim, à bombinha. Eles, né, têm essa percepção de que vai causar os mesmos efeitos colaterais que o Berotec tinha, porque o Berotec realmente dava muita taquicardia nas crianças, né? E não, hoje em dia, assim como tudo evolui, as nossas medicações também vão evoluindo. Com certeza. Então, se a criança tem indicação de usar bombinha de corticóide ou de usar broncodilatador, a mãe tem que fazer o uso, né? Então, não vai. Hoje em dia, as medicações não dão esses efeitos colaterais, como é a própria nebulização. Muitas vezes a mãe tem medo de fazer com Clenil A, que é uma medicação que a gente usa muito hoje em dia, e ela não causa os mesmos efeitos do Sim. Berotec, então as mães podem seguir a receita aí do médico sem medo. A gente lembrar que as bombinhas, elas, às vezes a gente vê como só bombinhas, mas elas têm mecanismos diferentes, né? Sim. A gente tem bombinhas para retirar da crise, por exemplo, e que até podem ser usadas, né, no início aí de um quadro, como um primeiro passo do tratamento ambulatorial. Mas a gente tem as bombinhas também, que são já uma indicação posterior, né? Tanto do Para corticoide. prevenção das crises, né? Então a criança fica sem a bombinha, ela vai ter crises uma em cima da outra. Então são as medicações de manutenção e as medicações de resgate. Isso. E aí é bem avaliado, né, doutora? Isso tem Sim, critérios, né? Então, claro, sempre seguir a claro, indicação não, médica, né, tem doutora? crianças que realmente têm uma dificuldade até no dia a dia delas, né, que faltam na escola, tem muita falta na escola, criança que começa a ter muita repercussão, atrapalha na vida dela. É óbvio que a gente vai dar uma medicação para tentar segurar essas crises. Sim. Então, tudo tem as suas indicações e as mães precisam atirar esse mito, assim, de ter medo de usar a medicação. A bombinha em si é um nome assustador. Sim. Ai, elas vêm assim, nossa, doutora, meu filho foi até para bombinha, sabe? E para nós, médicos, já é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, que a gente sabe que é o melhor, muitas vezes, para aquele paciente e precisa seguro. fazer o uso, é Com seguro. certeza. E a longo prazo, doutora, quais são as complicações? Tanto a gente sabe que pode ter relação ao não tratamento efetivo quando era criança, mas esses casos crônicos, que mesmo bem manejadinho, tendo um cuidado, né, afastando os fatores de descompensação, quais seriam os fatores a longo prazo que a gente observa no paciente desse? Mesmo com controle, as doenças respiratórias elas sempre podem evoluir de maneira negativa, né? Então, por exemplo, a longo prazo, o paciente perdendo a função respiratória, né, a função pulmonar, e aí desenvolver doenças mais graves, a própria DPOC, né? Então, ele vai perdendo essa função pulmonar a longo prazo e mesmo lá na vida adulta acabar tendo doenças mais graves, até o próprio câncer de pulmão, muitas vezes associado a fator ambiental, como a gente falou do cigarro, da poeira, enfim. Mas assim, na grande maioria dos casos, a asma ela tende a ir melhorando conforme a criança vai crescendo. Então, elas têm aquele período mais crítico ali até os 4, 5 anos, né? Que é o pico, e depois elas vão melhorando e vão diminuindo as crises, enfim. E tanto pelo contato que as crianças acabam tendo, né, com os fatores alérgicos e também a produção dos fatores que protegem a criança em relação a isso, né? Sim, já vai melhorando o sistema imune, Sim. então já fica mais difícil de uma doença viral bacteriana exacerbar essa asma.
a exacerbação é um fator que a gente tem que pontuar também, doutora, que muita gente fala exacerbação e os pais acabam, às vezes, não entendendo. Exacerbação seria uma piora súbita de um quadro já base desse Presente, paciente. é aquela criança que já tem uma doença de base, que alguma coisa vai piorar ou desencadear uma crise mais grave. E isso pode ser desde uma infecção viral, mas também pode ser uma infecção bacteriana. Então, isso tem que ser investigado. Tem que ser manejado a emergência se necessário. Sim. E depois, posteriormente... a mãe, ela já é mais ou menos acostumada com as crises de Sim. asma, né, Augusto? Ela já sabe identificar quando o filho está entrando numa crise, quando ela tem... Então, se essa crise sair um pouco fora do padrão, né, uma crise de asma, em geral, ela não causa febre. Ou tem febre associada, a criança não está se alimentando. Outros sintomas que não da rotina dessas crises de asma, e tem que procurar um foco infeccioso. Então, é importante que ela saiba diferenciar se realmente é uma crise de asma ou se tem um quadro infeccioso associado. E a gente sabe que a gente sempre pensa em infecção, mas um fator bem importante que a gente vê muito e muitas vezes não é lembrado é a questão da aderência, né, ao tratamento. Sim, Então, antes de tudo, a gente vê se está usando certo essa medicação em casa. Né? E aí, muitas vezes elas, não, eu acho que não precisa da bombinha do Clenil 2 vezes por dia. Sim. Eu vou usar uma vez só, né, pra ver. Acontece bastante. Aí descompensa mesmo, né? Então, a gente falou basicamente de tudo aquilo que envolve síndrome respiratória na criança. Tenho certeza que é um material, tá, de consulta, principalmente para as mães, que de primeira viagem eu digo assim, porque a gente sabe que assusta, né? Assusta você não ter o teu filhinho ali e aí ele apresentar alguns sinais até fisiológicos e no início você não ter esse conhecimento. Então, o mais importante é a gente sempre saber orientar para segurança primeiro, né, do paciente e também segurança da família, né? E, posteriormente, caso necessário, a gente saiba tratar num ambiente ambulatorial, mas também a gente saiba manejar, caso necessário, num ambiente de emergência. Hospitalar, é isso aí. É isso aí, doutora. Agradeço demais, tá? É uma honra, tá? Sempre vai ser bem-vinda aqui, tá? Sinta-se à vontade quando você quiser, né? Falar sobre algum assunto específico ou sentir essa necessidade, que pode vir, tá? E tá sempre convidado para o meu podcast. Com certeza, então, eu não sei se eu vou no teu porque é de casal, né, doutora? Mas eu vai não ter tenho... o meu da pediatria, né? Aí então você tá pode bom. falar sobre as emergências, transportes, né? Com a ambulância, do SAMU. Então, isso é importante. Outra coisa que os colegas têm bastante medo. Falou em transportar criança, meu Deus, todo mundo quer sair correndo, né? E transportar criança é também um assunto à parte aí, né? Tem a questão da serra aqui, que a gente enfrenta bastante, que é para Joinville ali. A dificuldade aqui, infelizmente, a nossa região é de difícil acesso, principalmente Santa Catarina, né? Então a gente já tem um assuntinho pro próximo, doutora. Mas assim, Augusto, agradeço mais uma vez pelo convite, né? Desejo muito sucesso aí nesse teu projeto tão lindo. Mais uma vez, parabéns pelo seu projeto. E a pediatria, ela é muito ampla, né? São muitos assuntos que a gente pode, com certeza, fazer essa diferença aí na casa das famílias, né? Trazer um pouquinho mais de acolhimento, de segurança, trazer orientações com fontes seguras, né? Como a gente comentou hoje, a internet tá aí para nos ajudar, mas também atrapalha bastante, né? Porque elas buscam muita informação em fontes que não são tão seguras. Então, com certeza, a gente vai ter muita coisa para conversar aí pela frente. Com certeza. Sinta-se sempre convidada. Muito tá bom? obrigada. Certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o terceiro episódio do podcast Fala Doc. Síndromes respiratórias na infância com a doutora Michele Calil. Agradeço demais a atenção de vocês. Curta, comente e compartilhe. Vamos levar essa ideia a quem realmente precisa. Valeu? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.